Estamos de volta e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o país segue com algumas cargas de fertilizantes presas em portos da Europa. De acordo com a Reuters, essa situação ocorre após a Rússia pressionar o Ocidente para suspender algumas ações contra insumos e produtos agrícolas, medida que faz parte do acordo de grãos do Mar Negro. E para entender melhor esse cenário, eu chamo agora o analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, o Jefferson Souza. Boa tarde, Jefferson, bem-vindo. Boa tarde, Priscila, muito obrigado. Quais os impactos para o mercado com essas cargas presas nos portos? Olha, o maior impacto eu acredito que é para a Rússia, que não consegue vender essa matéria-prima em um momento que ela precisa arrecadar. Então eu acredito que para eles realmente é complicado. Inclusive nós vimos recentemente a Rússia otorgando tarifas de exportação para 2023. Nós estamos falando aí de 23,5% para o ano que vem. O principal objetivo, obviamente, é arrecadar. E desde que as sanções foram implementadas pelo Ocidente, os negócios complicaram, sobretudo envolvendo os europeus, que eram grandes clientes dos russos. Então, nesse momento, eu acredito que o maior impacto realmente fica pelos europeus que acabam tendo uma dificuldade de acessar uma matéria-prima e, obviamente, para os russos que não conseguem vender e arrecadar. E o que você enxerga para as exportações a médio e longo prazo? Como é que está a movimentação nos portos brasileiros? Olha, vamos pensar na seguinte forma. O Brasil sempre teve essa posição de importador, né? Nós importamos a matéria-prima. Então, nos últimos meses, nós vimos uma queda nas nossas importações de fertilizantes. O que é importante colocar na mesa? Que a Rússia continua sendo a maior fornecedora para nós de fertilizantes em 2022. Mesmo com a guerra, nós continuamos importando uma grande quantidade de adubo por lá, que engloba ureia, MAP, fosfatados, cloreto e assim vai. Nós dependemos muito da Rússia ainda. E isso também reflete no mercado de adubos da China e dos Estados Unidos, por exemplo. Eu queria que você relacionasse essas duas coisas. Claro, pode refletir se a demanda, obviamente, que poderia ser da Rússia, migre para a China ou para os Estados Unidos. O que nós vimos durante 2022 também foi, de uma certa forma, um arrefecimento nas exportações de matéria-prima dos chineses. Os americanos também reduziram a demanda interna por fertilizante. Eu acredito que ficou aí na casa de 13,5%, 14% de queda na demanda local dos Estados Unidos. Então, é claro que, analisando o poder, entre aspas, que a Rússia tem no mercado de fertilizantes, todas as mudanças acabam refletindo para os demais players. Ô Jefferson, e existe algum impacto para os produtores brasileiros para a safra que está em andamento? Eu acredito que nenhum impacto por agora, porque nós importamos uma grande quantidade de adubo, né? Analisando a quantidade que nós importamos de janeiro até novembro, aliada a uma redução da demanda, nós não temos nenhum problema de fornecimento hoje. O que nós temos no mercado, em alguns casos, é um excesso de matéria-prima até mesmo. Então, todo aquele problema que nós vimos lá em março, abril, hoje ele não existe. Nós estamos realmente muito bem abastecidos e nós não devemos ter nenhum problema em relação à nossa safra para 23 e 24. Tá certo. E como é que deve ficar as compras de fertilizantes a longo prazo? Olha, o produtor brasileiro, eu acredito que no ano de 2023 ele vai voltar a comprar com mais força, até mesmo recuperando a demanda que nós tínhamos lá em 2021. Segundo os dados da ANDA, as nossas entregas, considerando o período de janeiro a setembro, recuaram mais de 10%. Vamos ver que esse movimento vai continuar quando a organização divulgar os seus dados para o último trimestre. Nós acreditamos na Agriinvest Commodities que a queda na demanda ela vai pairar aí 9,3% a 9,8% em 2022, porém, em 2023 ela deve se recuperar, em 2024 ela deve atingir um novo recorde, ao que tudo indica. Tá certo, Jefferson. Obrigada aqui pelo esse panorama que você traz para a gente e uma boa semana. Igualmente, Priscila, uma boa tarde a todos e excelente semana.